ser, eis a questão. Essa fala, que é de um personagem famoso de William Shakespeare, chamado Hamlet, ficou famosa desde o século XVI, que tem o nome, a peça tem o nome do personagem. Mas de uns tempos pra cá, de uns dias pra cá, não é esse personagem dessa peça que tá famoso. Existe uma outra personagem que ficou muito famosa aí nas redes, que vocês já devem estar bem cansados de escutar a música que foi feita sobre ela. Mas eu vou chamá-la para que ela conte a história dela. Eu não tenho megafone, mas vai ser com a mão mesmo. Ofélia! Me chamou? Sim, sou Ofélia, filha de Polônio, irmã de Laertes e, por um breve instante, amada de Hamlet, ou pelo menos achava que era. Eu sou uma jovem que vive na corte dinamarquesa do século XVI. Carrego nos olhos o peso das águas que me tomaram e nas mãos flores que colhi para oferecer aos que me restaram. Margaridas, alecrins, violetas, cada uma delas uma lembrança, uma dor, uma despedida. Dizem que enlouqueci. Talvez seja verdade. Mas o que é a razão quando o coração se parte em silêncio? A loucura, às vezes, é apenas a forma que encontramos de sobreviver ao que o mundo não compreende. Mas você deve estar curiosa. Por que eu fui parar naquele lago? O que me levou àquele lago não foi um instante. Foi um fio que se partiu lentamente, como seda desgastada. Tudo começou quando o amor que eu cria ser minha âncora tornou-se tormenta. Hamlet, ele que me falava de eternidade, passou a me olhar como se eu fosse sombra. Mandou-me embora, negou-me, feriu-me com palavras que queimavam mais do que o frio da Dinamarca. Meu pai, Polônio, dizia que eu devia obedecer, que amor era fraqueza, que o coração de uma mulher devia calar. E eu calei. E nesse silêncio, vi tudo desmoronar. Meu pai morto pelas mãos daquele a quem eu amava. Não havia mais chão, nem norte, só vozes dentro de mim. Lembranças, promessas, despedidas que se repetiam como num quarto vazio. Então caminhei até o rio, levava flores, como quem leva um último gesto de ternura a um mundo que já não sabe acolher. Os galhos curvaram-se sobre mim, e o espelho d'água me pareceu tão calmo, tão acolhedor. Cantei canções antigas, aquelas que minha mãe me ensinara antes de partir. E enquanto eu cantava, as flores escaparam dos meus dedos, uma a uma. Quando percebi, já não havia retorno. O lago apenas me recebeu, não como um inimigo, mas como um colo. E talvez, aquele instante, eu tenha sido, pela primeira vez, sentido paz. E foi isso que aconteceu. E obrigada por me escutar e acolher as minhas palavras. Bom, essa personagem se tornou um símbolo de luta contra o patriarcado, de luta contra a opressão feminina. E ganhou até um conceito chamado Sina de Ofélia. A sina da Ofélia é a daquela mulher bela, recatada e do lar e que segue os padrões, né, que os homens impõem a gente desde o momento que a fêmea nasce. Então, se nascemos fêmea, somos criadas e educadas para ser uma boa esposa, uma boa mãe. E como fomos educadas assim, quando a gente perde a figura, né, masculina, seja do pai, ou seja do nosso pretendente, ou seja do nosso marido, do nosso namorado, geralmente isso traz um luto muito grande para a mulher, né? Só que a Ofélia, ela é uma personagem do século XVI, né, gente? E nós estamos no século XXI. Na música da Taylor, ela coloca como se ela fosse resgatada dessa sina por um outro amor, por um outro homem.
Um dia eu também já sofri da síndrome da Ofélia. Qual a mulher que não, né? Poucas não devem ter sofrido. Mas hoje, gente, nós temos direitos que o feminismo nos trouxe, né? Hoje nós podemos trabalhar, ser independente, não precisamos ter um homem ao lado para que a gente tenha sucesso e seja feliz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ser resgatada da sina da Ofélia por um outro amor, por um outro homem. Você pode, você mesma, se levantar do limo e se resgatar sozinha. Eu também passei pela sina da Ofélia, eu também já fui abandonada, mas eu sozinha saí do limo e hoje estou aqui, seguindo a minha vida. Então, que nós mulheres possamos entender que a gente não precisa de homem nenhum ou de qualquer outra pessoa para seguir com a nossa vida e para ser feliz. Então, você mesmo pode te resgatar da torre. Sai dessa torre hoje mesmo, sai desse limo hoje mesmo, levanta desse lago aí e segue a tua vida, porque você é linda e perfeita do jeito que é.